muitíssimo bem-vindo ao nosso Divinas Razões. Então, parabéns para você, sim, você que apertou o play e agora vai dedicar-se no ouvir esta bem-aventurança. Porque, queridos, no vídeo de hoje você irá gozar desta sua oportunidade até o fim. Você não está me ouvindo agora por acaso. Isto é uma verdade. Eu sou o pastor Fábio Elias. Deus te abençoará com muitíssimo prazer pela palavra que enriquece. Eu sei que você ama a Deus, assim como eu também amo. Então eu quero lhe fazer um pedido. De graça, mas de graça mesmo. Você tem? De graça, mas com muita fé. Se inscreva no canal. É isso aí. Dê o seu like. Compartilhe. Faça algo que beneficia tanto o trabalho que estamos realizando, como também pode alcançar a vida de outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque este é um trabalho de suma importância para o reino de Deus. E você que valoriza o reino de Deus, com certeza vai apoiar. E agora, fique comigo até o fim deste vídeo, porque Jesus disse: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu tenho certeza que você percebeu que esta bem-aventurança te faz lembrar de Jesus. Um homem manso, gentil, suave, meigo, mas quando necessário, expulsou os cambistas do templo, gente. Que interessante. E fez tudo isso por causa do zelo. Tinha ali uma santa ira, justa, fiel. Um irmão, presbítero, e sua esposa, certa vez, contaram para mim que pegaram uma carona com um irmão na hora de ir embora depois do culto. E dentro do carro o irmão começou a dizer: olha que coisa, se Deus não fazer isto ou aquilo, se Deus não me ouvir, se Deus não agir como eu tenho pedido, para mim chega. Para mim chega, se Deus não agir, eu vou sair da igreja, não vou mais ser mais crente, etc. Olha só, no momento que o irmão, sim, que deu a carona, falava isso para o presbítero, a sua esposa missionária dentro do carro, sim, esse irmão, o presbítero, sentiu uma pontada no coração, sim, no coração dele dentro do carro, assim, que ele começou a ficar sem ar, o corpo amoleceu, deu tontura, parecia que ia morrer. Então veio assim naquele momento, irmão, uma palavra em seu coração, uma palavra no coração do presbítero. E esta palavra que ele pensou, ele disse para mim: se Deus sentir o que ele sentiu na hora em que precisamos manifestar a mansidão, muitos já morreram para com a comunhão com Deus. Você entendeu isso? Porque veja bem, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Logo, o que realmente significa ser manso? Primeiro, queridos, não devemos confundir com ser tímido. Entende isso? Apocalipse capítulo de número 21, verso de número 8, está escrito assim. Apocalipse capítulo de número 21, verso de número 8, está escrito assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Ora, mas a palavra quanto aos tímidos estão aqui. Então não podemos confundir
sim, mansidão com timidez. Elias Aslaxes escreveu: um espírito tímido é exatamente o oposto de um espírito manso. A quietude que acompanha a mansidão é o resultado da confiança de alguém no Senhor. Enquanto aqui alguém está inquieto, enquanto alguém está tão terrivelmente desesperado, isso está revelando que ele não tem uma segurança, uma confiança nele mesmo. O seu temperamento, ele está assim, ó. Então veja que quando fala de manso, não podemos confundir mansidão com timidez. Segundo, mansidão não deve ser confundido com fraqueza. Você entende isso? Mansidão não deve ser confundido com fraqueza. E eu desejo aqui neste momento compartilhar com você algo interessante, porque mansidão é controlar sua força e usá-la de maneira correta. Olha só, até a ira, em certos momentos, ela precisa sim existir, mas deve ser controlada. Paulo vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. O sentido aqui é importante. A Bíblia vai falar em Números 12, verso 3, que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas você lembra, teve um momento em que essa mansidão de Moisés faltou, na hora em que muitas pressões começaram a aparecer. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, verso 4, disse assim, escute: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O sentido desta bem-aventurança neste texto será mal interpretado se nós apenas olharmos a palavra, entre aspas, mansidão, fora do seu contexto. Isso deve ser muito importante aqui para nós refletirmos. Por quê? Porque veja bem, algo que aprendemos a fazer sem ser na nossa essência ou na nova natureza. Isto é, tem muita gente aprendendo a ser técnico mansamente. Tem muita gente aprendendo a ser manso. Quantas das vezes as pessoas acreditam que será bem-aventurado apenas porque tem modéstia, uma fala baixa, doçura, a tal da ausência de agitação, bravo e gritando, tá? No entanto, o Senhor Jesus ensina que o reino dos céus espera que seus súditos pratiquem a mansidão, porque sim, está entrelaçada mais no caráter espiritual regenerado do que ao exterior, do que, ou seja, o físico ou material. Deixa-me abrir aqui uma janela diante de você. Seria correto eu pensar que a mansidão vai me levar a ser bem-aventurado, porque eu tenho, sim, sido manso quando no meu relacionamento com Deus eu me comporto assim? Seria correto eu pensar que mansidão descrita aqui em Mateus como bem-aventurança refere-se à nossa vida com Deus? Ser manso para com Deus, no sentido de acolher os seus mandamentos, sem questionar, sem ficar, irmão, dando aqueles estremelique, quando no sentido de Deus está mandando, no sentido de Deus está exigindo, Deus está ordenando. Meus queridos, entender isso é uma grande bondade da misericórdia e compaixão de Deus, que ilumina o nosso entendimento. Ser manso para com Deus, no sentido de acolher, receber a vontade dele.
sem que isso nos leve a revelar aqueles extremelique, reações de bravo, insegurança, autoritarismo sobre Deus, como na história que eu já disse atrás anterior. No site Enfoque Bíblico, comentando sobre esta bem-aventurança, lemos uma coisa interessante. Um servo verdadeiro não quer mandar em si mesmo, mas aceita que é servo. E como o próprio significado da palavra já diz, o servo manso serve a Deus sem contender com ele. Tiago, o apóstolo, na sua carta, capítulo 1, verso 20 a 25, escreveu um texto extraordinário. Eu quero ler para você. Eu quero compartilhar com você Tiago 1, verso 20 a 25. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você me ouviu? Olha só. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Devemos receber com mansidão as palavras implantadas em nós. Quando o Senhor, diretamente ou pela palavra santa, nos ajuiza, nos exorta, ou até nos castiga, ficamos mansos, quietos e admitimos que é a palavra de Deus esta. Olha que interessante, nessa hora o manso é bem-aventurado. Seu relacionamento com Deus é tão poderoso, isso que eu estou falando, porque olha que é um abrir de janela e muitas das vezes a gente está fechado. Seria correto eu pensar que a mansidão descrita refere-se à resposta que damos às adversidades da vida? Porque, queridos, é quando situações, provações, pessoas nos esmaga e às vezes nos humilha, tipo tacando pedra em nós, porque somos árvores que têm fruto. E de repente, queridos, estes frutos começam realmente a cair, começam a se manifestar, e é fruto do Espírito. Lembra? Mansidão, longanimidade. Lembra da história que eu contei agora de pouco a você? Quem é manso pode acalmar uma situação muito tensa, falando com sabedoria, não com amargura, mas suavidade e gentileza. Isso também não quer dizer que nós somos fracos. Olha, mas afirmar que viver a beleza do reino, que não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então te digo, sim, olha, escute, ser manso é necessário. Sim, está escrito, já foi escrito. O profeta Sofonias escreveu isto: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Que Deus abençoe e não se esqueça, até o próximo encontro e tudo de bom para você. Tchau, tchau.